galera, agora a gente vai ver como é que a gente configura o BGP dentro do FortiGate. Obviamente, né, como a gente já conversou na parte teórica, o BGP é um assunto que você pode trabalhar tranquilamente durante uma semana, mais do que isso, né? Muitas coisas dá para se fazer com o BGP, principalmente na percepção de recepção de rotas, né, no envio de rotas, como você manipula o tráfego entrante, enfim, né? Mas no nosso caso, o nosso objetivo da NSSet é mostrar como é que você configura o BGP dentro do FortiGate e quais são os comandos para diagnóstico dentro do FortiGate. Topologia que a gente está mostrando aqui é relativamente simples, mas você pode aí interagir com qualquer dispositivo que suporte BGP. Tanto que hoje os FortiGates, eles também são utilizados em operadoras, são também utilizados como AS, né, para manipular o tráfego de internet, enfim. Então, dependendo do caso, você pode ali utilizar o BGP na sua função plena, né? No nosso caso aqui, a gente vai colocar vai utilizar o BGP num firewall de borda, aonde esse firewall de borda vai estar conectado diretamente na operadora. Então, o que está acontecendo? A gente está utilizando esse FortiGate aqui que a gente chama de NGFW, né? E que está conectado diretamente na operadora, né? Através de dois links de internet. Então, né, essa operadora vai injetar rotas aqui para que esse dispositivo tenha acesso à internet, né? Então é isso que a gente vai fazer. O BGP ele vai, né, a gente vai estabelecer uma adjacência com aquele roteador de internet, né? E esse roteador vai popular com uma rota default, enfim, o FortiGate, possibilitando o equipamento a ter acesso à internet. Então vamos ver como é que configura isso dentro do FortiGate. Lembrando, todo protocolo de roteamento avançado, né, seja ele OSPF, seja ele BGP, seja ele RIP, né, você não precisa de licença para utilizar. E outra coisa, para você, caso você não veja no menu ali do FortiGate os protocolos de roteamento dinâmico, você tem que habilitar lá em Future Visibility. Então vamos reviver isso para a gente começar desde o início como é que se configura o BGP, né? Desde o momento que a gente habilita ele dentro da caixa até o momento da concepção de conexão com a operadora, tá? Então, no BGP aqui, né, no FortiGate, caso ele não esteja aparecendo aqui em Network BGP, onde tem RIP, BGP, OSPF e outros protocolos de roteamento, né? Você vem aqui em System, Future Visibility e aqui a opção de Advanced Routing, né? Então, Advanced Routing quer dizer que ele vai estar permitindo os protocolos de roteamento a serem utilizados. Legal? Além disso, né, habilitou isso aqui, essas opções já vão aparecer para cá. Então, a nossa ideia é o quê? A gente agora estabelecer uma adjacência BGP entre os dois dispositivos. Lembrando, aqui nós temos dois sistemas autônomos, né? Nós temos um AS65100 e temos um AS200, né? O AS da operadora e aqui um AS também do cliente. Aí a gente vai estabelecer a adjacência entre os dois. Então, o que eu já preciso de informação? Preciso saber, geralmente, o endereço do meu vizinho, né? Então, geralmente, a operadora vai te passar essa informação, ou a nuvem vai te passar a operação, uma nuvem pública, seja a AWS, você está fechando um BGP com a AWS, ou com a Azure, ou com a Google Cloud, enfim, né? Tendo essas informações, tendo informação de AS, se tiver autenticação, você também vai receber essa informação e vai ter que replicar essa configuração aqui no cara. Legal? Então, perfeito. Então, vamos lá habilitar o BGP no FortiGate. Existem duas formas, como eu disse, né? Ou pela tela ali que a gente viu, pelo menu BGP, né? Ou também por linha de comando. Nós vamos fazer por linha de comando, né? Justamente porque é uma questão do NSSet você se familiarizar mais com as linhas de comando dos protocolos dinâmicos, tá? Mas depois eu volto para a parte gráfica do FortiGate para mostrar quais foram as configurações que foram realizadas ali. Legal? Então vamos lá, vamos entrar no nosso FortiGate aqui e configurar o, o BGP. Deixa eu apertei o botão errado, então vamos lá. Admin, né, senha hack1. Então, legal. Então, todo modo de configuração de protocolo dinâmico,
né, ou de protocolo estático também dentro do FortiGate, é config router, e aí o protocolo que você deseja, né? Então lá tem multicast ou SPF, né? Se for fazer policy route ou route map, tudo por aqui. Então, config router, eu quero configurar o BGP, tá? Então, config router BGP. O que que eu tenho que ter já para estabelecer o BGP com a operadora? A operadora já está configurada, ela já está pronta, pronta para receber ali a conectividade e estabelecer a adjacência, tá? O que que eu preciso ter para configurar o BGP? Eu preciso saber o IP do meu vizinho. Então, no nosso caso aqui, quem que é meu vizinho? A operadora. Então, eu tenho o IP tanto pela porta 2 quanto pela porta 1, né? Eu preciso saber qual que é o sistema autônomo, né? Qual que é o Autonomous System ali configurado na operadora. No nosso caso aqui na operadora é o Autonomous System 200. Então, provavelmente ela já deve estar configurado com o meu sistema autônomo também, com meus endereçamentos IPs, né? E dessa forma também as redes, se eu quiser divulgar para a operadora e vice-versa, tá? No nosso caso, a gente só vai receber uma rota da operadora para estabelecer a conectividade com a internet. Legal? Então, vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Então, estou ali no BGP. O BGP, se a gente der um show, ele tem uma série de configurações que podem ser realizadas, né? Então, ó, tenho aqui as configurações de BGP, redistribuição de rotas, né? Tudo que eu aprendo de repente por um protocolo de roteamento, eu posso injetar dentro do BGP para passar essas informações para frente. Então, tem redistribuição de RIP, ou SPF, enfim, de vários protocolos, né? E no nosso caso aqui, a gente não tem nada configurado. Então, a gente precisa setar primeiro o quê? Qual que é o meu sistema autônomo, né? Então, qual que é o meu sistema autônomo? Né? É o 65 65 100, né? E como é que eu faço isso? Eu venho aqui 7 AS 65 100, né? Então aqui eu defini o meu sistema autônomo. Outro ponto importante, que se a gente não colocar, ele já vai configurar automaticamente, é o Router ID, ou seja, a identificação desse FortiGate no processo BGP, aonde essa identificação ela é única, ela é exclusiva, né? Você não pode ter a mesma identificação para dois equipamentos distintos, né? Então, cada equipamento tem o seu Router ID, e isso vai ali na troca de mensagens de BGP entre os dispositivos que fazem parte dessa comunicação, tá? Então, o Router ID, se eu quiser definir, eu posso definir. Se eu não definir, ele vai pegar o maior IP da caixa, tá? Então, eu vou definir um IP qualquer aqui do FortiGate. Eu vou definir esse IP aqui, ó, 10.1.0.254, que é o IP da porta 3, tá? Poderia colocar qualquer outro ID aqui, né? Geralmente, quando você está estabelecendo o BGP, cria-se uma loopback, né? E essa loopback você vai utilizar como Router ID, né? E aí, até mesmo alguns fabricantes já utilizam automaticamente, se você tem uma loopback configurada no equipamento, já utiliza como Router ID. Então, no nosso caso aqui, eu não tenho uma loopback, mas eu vou configurar o Router ID de acordo aqui com o IP que eu já tenho. Então, eu vou colocar lá 7 Router ID e vou colocar o 10.1.0.254, tá? Que é o IP da porta 3. Mas isso é só identificação, é a maneira que vai aparecer lá para o operador, tá? 10.1.0.254. Legal. Configurei o Router ID, né? Configurei o meu sistema autônomo. Agora, eu tenho que fazer uma configuração para o quê? Para estabelecer, né, comunicação BGP entre os caras aqui, tanto por um link quanto por outro. Então, eu tenho que estabelecer aqui a adjacência com o meu vizinho. Então, eu tenho que estabelecer uma adjacência com esse IP aqui e tenho que estabelecer uma adjacência com esse IP aqui, tá? Então, dessa forma, se eu estabelecer a adjacência e estiver tudo certo, ele vai dar um establish e a gente vai já receber o roteamento, né, se tudo tiver de acordo, tá? Mas antes de fazer isso, vamos verificar se a gente não tem já rota para a internet. Vamos voltar lá no FortiGate, né? Estou no FortiGate, vou em Dashboard, né? E venho aqui em Network. E vamos ver se o que que eu tenho de rotas. Ó, no momento só tem as rotas diretamente conectadas, né? Então tá em azul aqui, diretamente conectadas. Eu tenho a rota 10.1, né, que é a da porta 3, a da porta 1,
a 100/64 e a 100/64.2 na outra porta 1, tá? Então, nós não temos roteamento aprendido de nada ainda, tá? E onde que eu vejo essa informação também dentro do FortiGate? Se eu for lá no FortiGate, né, por linha de comando, eu consigo, né, também, deixa eu dar um end aqui para a gente salvar a configuração, eu também consigo fazer ali um get router info routing table all, né? Então ele mostrou as mesmas 4 rotas que a gente viu lá em network, a gente está vendo as 4 rotas aqui também, tá? Então a gente não aprendeu nada ainda porque a gente não estabeleceu a adjacência BGP com a operadora. Então é isso que nós vamos fazer lá. Então vou dar lá um config router BGP, tá? Se eu der um show, ele já vai mostrar as configurações que a gente fez, ó. 7AS65100 e o 7 router ID 10.1.0.254. Legal? Então fizemos isso, né? Agora a gente tem que fazer a nossa vizinhança, né? Estabelecer a vizinhança com a operadora. Como é que eu crio isso? Então eu vou dar em config neighbor, né? Config neighbor. Então, ou seja, eu vou configurar o meu vizinho, config neighbor, dentro de BGP, tá? E aí como que eu crio o meu vizinho? Então eu vou dar um edit e vou colocar o IP do vizinho. Então, se a gente colocar um ponto de interrogação aqui, ó, ele diz, ó, edit, coloca o IP do vizinho, tá? Quem que é o IP do vizinho? Vamos voltar lá, ó, o 100.64.1.254. Então, vamos fazer lá. 100.64.1.254. Legal? Entramos na configuração do vizinho, tanto que ele já até mostra aqui para a gente. O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que setar qual que é o AS do meu vizinho, né? Então, qual que é o sistema autônomo do meu vizinho? O sistema autônomo do meu vizinho é o 200. Então, vamos lá, né? Então, vamos configurar lá o sistema autônomo do meu vizinho. Então, o set remote AS 200. Legal? Tem uma série de configurações aqui de BGP. Opa, se eu der um set ponto de interrogação, ó, tem uma série de configurações de BGP que dá para se fazer, né? Então, se você for integrar, colocar ele em um ambiente mais complexo dentro de uma infraestrutura, você consegue fazer, né? Então, ele suporta lá várias opções, né? Como colocar atributos, utilizar communities, enfim, né? Então, tudo isso você pode configurar aqui também, se necessário. Mas, no caso, a gente vai só estabelecer a adjacência ali com o nosso vizinho. Então, ó, set, né? E agora eu vou dar o remote... Opa, desculpa, a gente já colocou o remote AS, né? Então, ó, set remote AS 200. A gente tem duas conexões com a operadora. Então, a gente tem que configurar também a nossa segunda opção, né? Então, a segunda opção é a seguinte. Vou dar um next, dou um edit 100.64.2.254. E qual que é o remote AS desse meu vizinho? É o mesmo 200, né? Porque é a mesma operadora me oferecendo os dois links, tá? Então, set remote AS 200. Legal? Dou um end aqui para sair da configuração e vamos dar um show para ver como é que está agora. Então, ó como está a configuração agora. 7, ele me mostra aqui ó, no config router BGP. O meu AS, então, defini meu AS que é o 65100. O router ID, que eu estou utilizando o endereço IP da interface porta 3. Esse, né, lembrando, pode ser qualquer endereço da caixa ou pode ser um endereço qualquer, mas o mais interessante é o endereço que existe na caixa. Se você estiver utilizando o loopback, coloque a loopback aqui, tá? A configuração dos vizinhos e legal, né? Aqui eu dou um end. Quando eu dou um end, né, a, a gente já fez as configurações que eram para ser básicas. Agora, como é que eu checo realmente se a configuração ela tá ok, se eu conseguir estabelecer a adjacência com a operadora? Então, vamos lá. Existem algumas formas. Vamos fazer pela linha de comando primeiro. Eu consigo fazer o seguinte, dar um get router info BGP summary. O que é isso? Eu vou ver um resumo da conectividade de BGP com os meus vizinhos, tá? Ó, e olha o que ele já me mostra. Ele me mostra que a conexão com o vizinho está estabelecida. Por quê? Olha, ele me mostra que está up faz mais ou menos 1 minuto, né?
que já recebeu mensagens, já enviou mensagens, né? E que, e que ele está estabelecido lá com a operadora. Então, quer dizer que está tudo certinho aqui. Eu consigo também ver aqui, né? Eu consigo ver também qual é, se realmente eu já recebi alguma rota da operadora. Então, eu posso dar, por exemplo, lá um get, router, info, BGP, vamos ver networks, né? Se eu receber, vamos ver o Neighbors aqui, já que aproveitou que ele apareceu, Neighbors. Então ele me mostra, ó, meu neighbor. Meu neighbor 641254, né? Tá com a S6500, né? Tá com, ó, a conexão estabelecida, né, há mais ou menos 2 minutos, né? E me mostra todas as informações referentes a esse vizinho, tá? E não só ele, né, como os outros aqui, ó. Então, o 100.642, né? Então ele me mostra também que está estabelecido, mais ou menos 1 minuto, que o Remote Router ID, né? Então, o Router ID do cara que o FortiGate está conectado é o 100.641.254, né? Então, ele está usando um IP da WAN, né? E aí, beleza, né? Então, ele está com a conexão estabelecida. Como é que eu sei que também, se eu estou recebendo alguma rota, né? Eu posso dar um get router info, né? Posso dar um get router info aqui, networks, eu acho. Network. Ó, que legal. Então, aqui é um ponto muito importante para saber se você está recebendo algum prefixo lá da operadora. Então, pode ver que nós estamos recebendo dois aqui. Estamos recebendo duas rotas default, ó. Estamos recebendo essa e estamos recebendo essa outra aqui também, né? E você pode ver que as duas estão elegíveis, estão com asterisco, mas só uma está considerada como melhor, né? Ou seja, essa aqui, ó, que está com esse sinalzinho de maior, é que vai ser utilizada pelo meu equipamento para sair para a internet, tá? Claro, isso está da, dentro da FIP do BGP. Será que isso foi colocado dentro da tabela de roteamento do FortiGate? Vamos observar se realmente isso aconteceu. Então, se eu dar um get router info routing table all, né? Ó, ele já me mostra, né? Como aqui, ó, tá como uma rota melhor, ó, 100.641.254, ele colocou aqui também, ó. Eu estou recebendo o 0.0.0.0, né? Através do 100.641.254, né? Ou seja, ele está possibilitando a utilização ali da rota default para sair para a internet. Então, dessa forma aqui, se tudo estiver correto, né, o dispositivo aqui final ele teria acesso à internet. Obviamente, a gente tem que ver se, além do roteamento, o roteamento a gente viu que está funcionando. O que, que tem que ter dentro de um FortiGate para permitir o acesso, né? Políticas de firewall. Então, isso aqui a gente já vai checar, né? Mas antes disso, vamos checar mais algumas coisas aqui, né? É, Vamos voltar aqui na parte gráfica e vamos ver se realmente ele está com uma rota aprendida. Então ele já nos mostra, ó, realmente eu tenho agora uma rota BGP, que eu aprendi a 164. Obviamente, essa informação que está aparecendo aqui é a mesma que está aparecendo lá por linha de comando que a gente acabou de ver, tá? Então, aqui a gente já está recebendo a rota via BGP. Lembrando, como é um eBGP, né? Então, o que que é o eBGP? O eBGP nada mais é que eu estou fazendo um eBGP, eu estou fazendo uma comunicação entre ASs, né? Então, entre ASs aqui é que eu tenho essa informação não, que é um eBGP. Então, por isso a distância administrativa é 20. Se eu tivesse um IBGP aqui, né, um outro FortiGate conectado aqui, né, a distância administrativa seria quanto? 200, né? 200. Mas como a gente está fazendo entre AS, então a distância administrativa fica como 20. Legal? Então, estamos ali, né? A gente conseguiu fazer essa configuração ali, né? A adjacência. E agora a gente vai ver se realmente o nosso equipamento lá, ele tem acesso à internet, né? Então, vamos ver se ele tem acesso à internet. Vamos ver se também a gente tem regra, né? Então, vamos deixar um ping estendido aqui no cliente e vamos ver se ele realmente está já tendo acesso à internet. Então, vamos dar lá um ping
8.8.8.8. Ó, por enquanto ele está dando timeout, né? Então, por que timeout? Pode ser que não exista regra ali no nosso equipamento. Então, vamos deixar um ping "-t" aqui e vamos lá, vamos observar dentro do nosso FortiGate. Então, para a gente ver a regra, a gente vai em Policy e Firewall Policy. Então, ó, tem uma regra da porta 3, né? Tudo que vem do ISFW e vai para a internet, e tudo que vem, né, para o ISFW também vai para a internet, né? Então, parece que está tudo certo. Vamos olhar também lá no ISFW aqui, né, para ver se realmente as regras de saída elas estão, né, normalizadas. Então, vamos lá no carinha, vamos digitar aqui o 92.168.50 e vamos ver se a regra ela está funcional. Opa. Então, tem uma regra da porta 2, né? Tudo que vem da LAN vai para fora e tudo que vai, né, também vai para fora. Então, legal, né? Então, aqui está tudo certinho. Então, quer dizer que as regras estão certas, mas está faltando um item ainda, né, que para permitir que o tráfego aconteça, né? E eu sei qual que é esse item, né? Se a gente olhar aqui nossa, na nossa topologia, o que que vai acontecer, né? Esse cara aqui está tentando acessar a internet a partir do ISFW e vir para cá, perfeito? Então, aqui esse cara tem que ter uma rota default apontando para cá, obviamente, né? E esse cara aqui, ele tem que conhecer essa rede aqui. Será que ele conhece? Vamos ver na nossa tabela de rota lá, né? Vamos ver na nossa tabela de rota se realmente ele conhece isso aí. Então, se eu for lá em Network, Dashboard Network, quais rotas ele tem? Ele tem uma rota default e tem a 10.1, que é diretamente conectada, a 164, né? Enfim. Mas e cadê a rede 10.10? Ele não tem. Então, por isso que o roteamento não está acontecendo. Então, ele tem uma rota da internet que ele aprendeu via BGP, mas não tem a rota da rede LAN do firewall de segmentação interna. Então, aqui a gente tem que criar uma rota, né? Então, vamos lá em Network, Static, e vamos criar uma rota, que é para eu chegar na rede 10.10.0.0/24, eu tenho que sair por qual gateway, né? Para que esse cara aqui conheça a rede 10, eu tenho que apontar para a rede 1, né? Então, vamos lá. 10.1.0.1, não é isso? 10.1.0.1, tem que apontar para o ISFW. Então, dei um OK, né? E aí, agora a gente vai ver se já está pingando lá no nosso cliente. Ó, e realmente agora está pingando, ou seja, o nosso cliente lá ele está com acesso à internet, porque o roteamento interno foi feito adequadamente e o roteamento com a operadora está funcionando adequadamente. Legal? Então, é muito importante saber quais são as informações que a operadora te passa, ou se você está fazendo a conectividade com outro dispositivo, com uma outra localidade, né, ou com outro cliente, então você tem que saber qual que é o número de AS, qual que é o número, qual é o IP do neighbor, né? E se tiver autenticação, colocar a autenticação que está sendo utilizada para validar ali para estabelecer a adjacência de forma correta, né? Tendo tudo isso, a comunicação BGP ela vai funcionar adequadamente. Legal? Então, esses são os itens bem importantes da gente avaliar com relação à configuração do BGP, né? Então, entra no modo, configura vizinho, configura o sistema autônomo, né? E verifica nas tabelas de roteamento se a rota está sendo aprendida ou não. E se ela realmente existe dentro da FIB do BGP. Legal? Então, é isso que a gente tinha para hoje, para o BGP. A gente se fala nas próximas aulas aí. Forte abraço!